está começando mais um Revista Gazeta, aquele espaço em que você pode acompanhar as principais entrevistas que aconteceram aqui na Central Gazeta de Notícias, aqui nesse programa. E a gente já vai conversando com vocês sobre oportunidade aí para o mercado automotivo, viu, gente? É que acontece nesse final de semana aqui na capital alagoana um super evento que deve movimentar o mercado automotivo aqui do nosso estado. E pois é, o gerente da Boa Terra conversou com a gente sobre esse evento para quem quer aí de repente trocar de carro. A gente vai conferir agora. Isso mesmo, é a melhor hora para você trocar o seu carro zero, né? A melhor oportunidade. Dia 25, 26 e 27 de abril estaremos ali no pátio da nossa terra, em frente ali à nossa terra, né? Com toda a estrutura para esperar você, cliente, a fazer o melhor negócio. Uma super valorização do seu usado, temos taxa zero em até 30 meses, né? IPVA 2025 grátis, em alguns modelos até o emplacamento total grátis. Garantia de até 5 anos, carros com preço de nota fiscal de fábrica. E como você falou, já estamos em feirão. Pois é, eu vi a movimentação ontem quando eu passei lá, viu, Thaís? Um agarrafamento, eles fazendo a mudança de carro, botando de um lado pro outro, e a via lotada. Já era uma propaganda do que alguma coisa vai acontecer ali também no final de semana. Viu o nosso entrevistado lá, deu uma buzinada, mas ele zoado nem viu. E aí tava muito carro, né, no momento. Então, quer dizer, é a grande oportunidade. Você tem grandes marcas ali com essas oportunidades, com preço de fábrica, o que demonstra também que o próprio grupo, né, o próprio grupo Nossa Terra, ele tem esse poder de influência também junto aos fornecedores. Então, para o cliente, o momento é aproveitar, né? O momento é aproveitar, né? As condições são condições imperdíveis, são condições parecidas com o feirão passado que a gente fez na Black Friday em novembro, né? Estaremos lá com todo o mix de bancos, são 5 bancos para auxiliar não só os bancos de montadora, mas estaremos lá com esse apoio dos outros bancos, né? Uma equipe fantástica de vendedores, todos qualificados, vendedores que fazem a melhor condição para você. Então, é o momento. Não perdem negócio, né? Vendedor que não perde negócio é o melhor, porque ele vai de acordo com a sua necessidade. Ele tenta ali flexibilizar o ponto, a negociação, que você leva o carro, né? Isso aqui é o principal num momento como esse. Agora, vamos lembrar aqui, para quem está nos ouvindo e nos acompanhando também pelo vídeo, quais são as marcas, os veículos que estarão nessa batalha de gigantes, Fabrício. Eu vou falar em marcas, tá, Thaís? Jeep, Ram, Chevrolet e Fiat, né? São 5 marcas. Você tem um mix aí de modelos a gosto do cliente. Então, assim, como eu falei, a equipe está preparada para fazer a melhor condição para você, certo? Então, é só o cliente chegar, a estrutura está montada, estaremos lá com todo o apoio de vocês, todo o apoio, todo o conforto para o cliente sair de lá com seu carro zero. Fabrício, o que você diria, rapidinho, só Marcos, o que você diria para quem está preocupado com a taxa de juros? Nesse feirão vai ter uma condição melhor para poder fazer um financiamento, para levar realmente, tirar o carro zero e colocar na garagem, mudar de carro? Thaís, sempre tem condição diferenciada no feirão, tá? A gente faz acordos com bancos para a gente conseguir uma melhor taxa, né? Um menor percentual de entrada com menor taxa, tá? A gente faz uma melhor avaliação do seu usado, entendeu? E aquele plus que sempre tem no momento da venda para fechar o negócio, a gente vai lá, tá fechado, o cliente vai lá, eu quero isso, a gente consegue, entendeu? O cliente não sai sem carro, não. É isso aí, que essa informação é boa, viu, Thaís? E principalmente para você que está de olho aí naquele Jeep, né? É fundamental. Eu sei que vocês trabalham com o Ram. Ram é a caminhonete que está fazendo o maior sucesso aí. Primeiro tem a versão de entrada, tem a versão top, né? Aquela bem autona. E eu quero saber, tem preço diferenciado também para quem é do agro, para quem é empresa? Eu sei que tem umas condições aí diferenciadas, PCD também. Esse público pode procurar também esses dias aí dessa batalha de gigantes? Esse público que é chamado de vendas especiais, que a gente chama, né? Ele também vai ter condições especiais, como o varejo, né? Como a pessoa física. Então esse público ele também pode se direcionar ao feirão, que ele também vai ter uma condição diferenciada.
Então é hora de trocar de carro, hein? Não faça nada hoje nem amanhã. A partir do dia 25 você já pode conferir essa batalha de gigantes. São diversas marcas num único salão ali de imóvel para você tirar o seu carro, sair de carro zero. E com condição ali de supervalorização do usado. Então, se você já tem o seu carro e está precisando só trocar, não apenas comprar um carro dando uma entrada, mas trocar o seu veículo, você tem a possibilidade de ter uma supervalorização com bônus de até 27 mil reais no seu usado. Então, isso já é fantástico, né? Porque a gente sabe que quando você chega na concessionária, o nosso carro, ele não é tão valorizado como se vendesse ali no particular, no privado. Mas com essa valorização, você já tem uma vantagem para trocar o carro direto na concessionária, né, Fabrício? Exatamente, Thaís. Com essa bonificação, a gente pode chegar até a tabela FIP do seu carro. E você sair super satisfeito e fazer o melhor negócio. Entendeu? Então, é aquele momento que não pode faltar para você. Você tem que ir lá esse fim de semana. Lembrando os horários, tá? Sexta e sábado, de 9 às 20 da noite. E no domingo, de 9 às 16 horas. E ainda falando sobre esse evento, a Batalha de Gigantes, olha, uma consultora de vendas explicou pra gente quais são as vantagens que o cliente vai poder aproveitar para quem comparecer ao evento. Vamos acompanhar agora. Quem procura o seu Fiat 0 km, esses dias vão ser de ofertas imperdíveis. Como ele falou mesmo, a Fiat é campeã aí em ter carros com tecnologia, com funções de segurança, que é o que a maioria Como é o hoje... nome dessa função? É o sistema ADAS, né? O alerta Sistema ADAS. É o alerta de saída de pista, a comutação de farol alto e a frenagem autônoma de emergência, que hoje em dia é essencial. E a Fiat hoje é campeã nisso, a gente tem vários carros com essa tecnologia e com outras, e a gente vai estar com ofertas imperdíveis. Então, para quem pensou aí em trocar o seu carro, 25, 26 e 27 vão ser essas datas aí. Marca aí na agenda para dar um pulinho lá na Batalha de Vendas, ali na Avenida Comendador Gustavo Paiva, Fiat Nossa Terra. Então, são condições aí que você já sabe, né? São totalmente favoráveis e únicas e exclusivas nesse momento para que você possa realmente mudar de carro, tirar o seu carro zero e se levar usado, bônus ali fantástico, né? A cereja do bolo, tu já tá bolo, falando, mulher. lógico, mulher. Hoje em dia, quando você pensa em trocar de carro, você pensa logo em ter uma valorização no seu usado, né? E a Fiat vai estar, não só Fiat, Jeep, Ram, Chevrolet também, com várias condições, bônus no usado de até 27 mil. Fiat vai ter bônus no usado aí de até 15 mil, taxa zero, né? Condições especiais de financiamento, que é o que mais a gente procura hoje. Acho que a maioria, quando vai trocar de carro, sempre dá aquela financiada, um pedacinho. A gente tá com taxa zero na maioria dos carros, praticamente. Como é que você fala do bônus? Você vai avaliar o meu carro e valorizá-lo em mais 27? É isso? Ou aproximar da tabela FIP? Fala aí, Vamos lá. Algumas marcas vai estar com essa condição. Fiat vai estar com 15 mil de bônus no seu usado, dependendo da versão que você for escolher. Certo. Mas vamos lá. A avaliação foi 50 mil, você vai ter 27 mil a mais na sua avaliação. Então aí já é excelente, vai chegar bem próximo, garanto, da FIP. Olha, parece que você vai andar com a bandeirinha da Itália. Pois é, e isso no final das contas faz uma diferença. Porque se o valor do carro, tirando esse dinheiro que se soma para o valor do seu usado, a gente pensa assim, se o valor do carro é 155 mil, aí você tem mais 27 de desconto. Né? Só pensar assim, fora o que vai entrar da avaliação do seu usado. É mais fácil a gente imaginar assim, parece que é mais vantagem. E né? às vezes você quer pegar na taxa zero e a entrada do seu carro não iria dar, e com o bônus ela acaba dando, você acaba pegando uma taxa especial, né, subsidiada pela fábrica, então vale a pena. Muito bom, viva o bônus. 7 horas e 11 minutos para você que está acompanhando aí a nossa programação. A gente está dando um gás essa semana para que você se organize justamente para nesse final de semana, já a partir de amanhã e até o domingo, você ir lá ver essa batalha de gigantes, claro, ver a sua preferência, ver o carro que você se adequa melhor e principalmente as condições, tá? Além dos bancos das fábricas, porque aqui tem preço de fábrica também, terão outros bancos para fazer aquelas contas que você tem interesse, claro, para fazer a jogada correta e dentro do que você precisa. Leva a tua família, porque o ambiente lá vai estar todo montado para você, claro, tomar essa decisão. Mas por que levar a família? Porque eles vão dar o palpite, né?
criançada atrás, a esposa na frente, o cheirinho de novo do carro, tudo isso ajuda e muito. Então não perca tempo, 25, 26, 27 de abril, vai estar lá a Daiane e toda a equipe, tá? De todas as grandes marcas, por isso que a gente tá falando Batalha de Gigantes. Eu fiquei sabendo que no ano passado vocês fizeram esse grande evento associado a Black Friday e Isso. foi um sucesso, né? Com certeza. Foram 190 carros vendidos em 3 dias e foi excepcional. Todo mundo aproveitou as ofertas, as condições. E assim, a gente sabe que a gente tenta reservar ao máximo. Então, quem não comprou, reserva essas datas, porque eu garanto que vai ter condições imperdíveis. No caso da Fiat, tem para pronta entrega? Todos os modelos pronta entrega. Fiat é campeã Já nisso. sai de carro Já zero. sai de Quer carro dizer que zero. se eu ver aquele fastback pretão, né, lá e tal, e vai pra lá, pra cá, no final já saio com ele. Com certeza. Ele tá Muito querendo bom, fastback, muito Eu viu? tô bom. achando. É porque eu acho Acho bonito que eu já o vou nome. pegar É um seu contato. SUV Coupé. Não é legal? E ainda o nome em inglês, Porque fastback. imagina você ter um SUV com uma mala de 600 litros. Hoje em dia todo mundo quer um mala. É outra coisa que eu me surpreendi. Eu sempre acreditava, por conta das minhas necessidades, que o sedã ganhava com a mala, mas parece que a indústria atendeu essa mensagem, né? Isso mesmo. Eles passaram a fazer esses SUVs modelo coupé com a mala gigante, e ainda deitando o banco você pode aproveitar se precisar Fica uma da picape, né? necessidade. Praticamente. Vira uma picape, com certeza. Pois é, e aí eu acho que não tem o que pensar, não. É a localização da Batalha de Gigantes lá no tabuleiro, é isso? Não, Avenida Comendador Então, Gustavo aqui embaixo. Paiva, isso, Mangabeiras, tá, gente? Pelo amor de Deus. É um Então, final de no semana de pátio passeio. da nossa terra, Final de semana de Gustavo passeio. Paiva, tá? Lá na Mangabeiras. Vai ser em frente à nossa terra, em frente, Em frente mesmo, à nossa no terra. estacionamento. Eu imaginei por um momento aqui que seria lá em frente à Jeep. Não, mas não é, Não, né? lá na Mangabeiras. Vai ser aqui na Mangabeiras, então, no pátio Nossa Terra, a Batalha de Gigantes. Então, a última palavra é sua. Convida todo mundo, Daiane. Gente, não perde tempo. Pensou em trocar o seu carro, a oportunidade e as condições são agora. Grava aí 25, 26 e 27, comparece lá no pátio, em frente à Nossa Terra, para garantir as melhores condições, as melhores avaliações, taxa. E não perde tempo, que a gente vai estar lá te aguardando para te atender e com certeza te atender com a melhor condição possível. E a gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais destaques aqui no Revista Gazeta. Estamos de volta aqui com o Revista Gazeta. E olha só, gente, na última quarta-feira, a organização Arnon de Mello lançou o documentário em homenagem ao historiador Douglas Aprato. E ele esteve no Jornal da Mix, ao lado do diretor comercial da Gazeta de Alagoas, Fernando James, e bateu um papo sobre essa sensação, a emoção de ter a sua trajetória contada em uma obra audiovisual. Vamos acompanhar agora. Em primeiro lugar, eu quero dizer que estou muito agradecido à organização Arnon de Mello por esta homenagem que abala aí o coração de um professor já nos seus 80 anos, né? Então, sou muito agradecido a essa organização, a essa empresa, da qual eu tenho laços bem afetivos, bem longínquos. Eu fui correspondente da Gazeta na época em que eu era estudante, na Casa de Estudante, na UESA, na década de 60, e correspondente de São Miguel dos Campos, da minha terra. Naquela ocasião, a Gazeta criou os correspondentes para enfrentar o poderio dos diários associados, que era o Jornal de Alagoas, aí criou os correspondentes, o Clube dos Correspondentes. Então, cada cidade grande ou de médio porte tinha um correspondente, ou até de algumas pequenas também. E eles foram buscar na Casa de Estudante, o senador, na época, o senador Arnon e a dona Leda foram buscar na Casa de Estudante, porque eles representavam ali na Casa de Estudante, tinha um representante de todos os estados. Então tem um vínculo afetivo muito grande. E, aliás, foi onde eu escrevi, o meu primeiro escrito foi também aqui, um artigo que eu descobri com o Amorim, né? Eu disse ao Amorim que eu queria procurar, aí o Amorim se lançou como auxiliar de pesquisa e veio, e foi até o Amorim que descobriu, a gente procurando, e achou meu primeiro artigo, foi na Gazeta de Alagoas, em homenagem ao Dia das Mães. Naquela época começou, né, na década de 60, começou essa
os presentes das mães. Antigamente não existia O isso, comércio né? estava se organizando até para isso, né? Exato, como o Natal, né? Como Mas, pai, Ano quer dizer que o Novo. senhor é anterior, Aí o senhor é anterior à festa do Dia das Mães, é? Só pode ser anterior, isso. com muito orgulho. Você foi testemunha Eu sou- do eu sou- surgimento do Dia das Mães como querido, calendário Meu comercial. querido, eu sou da época do após-guerra, né? No ano que eu nasci, em A maio, guerra. eu nasci, a guerra acabou. Né? Foi assinado o armistício com o Japão e Isso. a rendição da Alemanha. Então eu sou Data o cara que histórica. veio trazendo a paz, veio trazendo a paz. Olha, dispensa a apresentação, né? Muito Porque quando a gente bom, fala muito nesse bom, nome, muito Douglas A Prata, a gente já sabe, né, que é um dos principais nomes da literatura, da historiografia lagoana. E aí é que está o grande peso desse trabalho, né, James? O grande desafio é de tornar essa peça, esse documentário mais fiel possível a esses 80 anos de história, né? É verdade, é um trabalho, foi, né, um trabalho muito difícil para os editores do projeto, porque, como o Marcos falou no início, nós ousamos fazer este documentário, né, tendo em vista a grandiosidade do professor Douglas A Prato. É uma pessoa que tem um conhecimento histórico fenomenal. Ontem passei aqui com ele meia hora conversando, tive uma aula prática, né? Então, a cada momento que nós passamos com o professor Douglas, nós temos uma aula gratuita, né? Em função de tudo aquilo que ele já pesquisou, já viajou, já fez em prol de Alagoas, do Nordeste, do Brasil. E os meninos que estavam fazendo a edição, eles disseram: Fernando, eu estou aqui muito triste, porque o documentário ele tem que estar em 50 minutos, porém, se a gente colocasse aqui 5 horas, 6 horas, nós tínhamos material para isso. Para isso, exatamente. Então, foi uma missão dura deles, né? Do Eduardo, do Jordanes, do Aldo, fazerem essa edição e pegar as melhores imagens, as melhores falas de todos aqueles que estão participando, familiares, amigos, intelectuais, enfim. Então, ficamos muito felizes, né, com mais um documentário. Começamos com o Dr. Milton Enio, em seguida foi a Selma Brito, Márcio Canuto, Academia Alagoana de Letras, e o quinto com o nosso queridíssimo e amado professor Dr. Douglas A Prato. Sinto-me muito feliz e honrado de estar mais uma vez fazendo um documentário, né, que vai marcar a história do nosso querido estado de Alagoas e deixar este legado para os netos, os bisnetos do nosso professor Douglas A Prato, para eles saberem quem foi este grande homem e avô e bisavô desses garotinhos que estão por vir. Agora, professor Douglas, o senhor, claro, colaborou com grandes projetos editoriais também da Gazeta, desde a minha chegada aqui, há quase 24 anos atrás, que ajudam a contar a história do próprio estado de Alagoas. Eu tenho alguns livros guardados, até livros seus também, o que é uma honra. Agora, como é ter a vida contada? Porque eu sei que a disciplina de quem pesquisa os outros é uma, mas a nossa, às vezes, a gente fica meio fora. Mas como foi você, como personagem, saber que seria personagem da história e seria tratado num documentário? Olha, é uma situação muito difícil. Falar às de vezes mim até, mesmo. Às vezes até um tanto constrangedora, né? Porque aí você está falando de você, né? Uma coisa é você falar dos outros, falar das épocas, de determinados momentos históricos, né? Importantes. Eu sempre procurei narrar a história do meu estado, né? Eu tive a oportunidade de morar no Rio de Janeiro, fui convidado para morar no Rio de Janeiro, para ser professor no Rio de Janeiro, no Recife também, onde eu fiz meu mestrado, meu doutorado, mas eu sempre tive uma ideia de jamais sair daqui. Eu vim para Maceió, de São Miguel, que é a terra de origem, e Maceió é a minha terra de adoção, e eu fiquei sempre determinado, não, eu vou ficar aqui e vou procurar, nas minhas produções, narrar a história do meu estado, né? Sempre. Mas por que você não faz? Você pode fazer. Tal. Eu não quero fazer. O que é que eu vou falar do Paraná, do Rio de Janeiro, de Pernambuco? Quero falar da minha terra, né? Pernambuco até que a gente tem uma ligação, porque éramos parte dele, né? Até o século XIX. Mas é uma situação
assim, complicada, né? Você vê. E também eu sei da ideia, né? Aí o Fernando James, né? Tem a fala do pai e a gentileza do pai também, né? Ele tem essa gentileza, aí procurou e tudo. E você conheceu o avô. Conheci o avô E aí? a avó. Aí quando você olha pra ele, em algum momento meio de lado, esse nariz dele lembra o avô, né? Eu não vou dizer uma frase, porque ela é muito vulgar. Viu? É aquele ditado popular, né? Realmente não dá agora, né? Não é para dizer, mas realmente é um... Você olha É. para o Fernando e olha para o senador... A minha rosto mãe mesmo, é uma né? das mulheres assim mais sensíveis, né, que eu conheço também, mas também mais duras em relação à opinião. Mas quando viu o Fernando de perto, parecia uma fã do Arnon, o avô. Aí ele foi e disse assim: a senhora é linda, pronto. Aí agora eu só fico ouvindo isso, porque eles tinham esse jeito meio galanteador, né? Que o senhor que acompanhou. Aí ele herda um pouco isso também, né? E foi essa figura, com esse jeito, que lhe convenceu a contar a sua história, E né? quem consegue dar um não ao Fernando? O Fernando, a ele, o pai também, que é outra pessoa. Ele muito ficou no pé gentil. também? Ficou no pé? Ficou no pé, claro. Ficou no pé, você não sabe. Mas é aquele ficar no pé doce, né? Assim, envolvente, carinhoso, né? Você não tem como dizer não a essa figura do Fernando James, né? É uma coisa... Então, eu estou do outro lado agora da ponte, né? Do outro lado da rua, né? Porque eu sempre fiz sobre a história de Alagoas, sobre vultos famosos, né? E também, tanto Thaís como Marcos já se referiram aí, algumas produções eu trabalhei já agora adulto, né? Já deixando de lado a parte de adolescência e começo de maioridade, mas adulto eu comecei, a Gazeta sempre foi um órgão, né? A Organização Arnon de Melo, sempre voltado para a cultura, né? Aí o Arnon era um homem culto, senador, e Dona Leda também era uma pessoa que tinha uma participação cultural importante, teve uma participação cultural importante na história de Alagoas. E então eu passei a ter aqui o saudoso Carlos Mendonça, o Amorim, né? Todos já também com a inspiração do pai do Fernando, né? O nosso presidente Collor, de fazer muitos livros sobre a cultura de Alagoas. Então eu trabalhei com a Carmen Lúcia, com o Cícero Pé, com a equipe, né? Eu era o mais velho da turma, né? E era assim a pessoa que estava sempre presente. Tivemos muitas reuniões e muitos livros que hoje estão em algumas universidades. E o saudoso Carlos Mendonça era um entusiasta, né? Como o Amorim e o Fernando James também, né? Então a gente fez uma série de livros, né? Alguns dos meus livros aqui, Alagoas 400 anos, Maceió também, o aniversário de Maceió também, alguns livros desses, e que foi um trabalho, eu diria, importante, vocês me perguntarem, por quê? Porque nós levamos a popularização, a democratização do conhecimento. Porque eu sempre fui um acadêmico, desde o meu tempo de professor da universidade, de mestre, de mestrado, de doutorado, sempre fui uma pessoa incomodada com a linguagem cifrada. Não é o juridiquês, mas é parecido com o juridiquês da ciência no Brasil, né? Então você faz um trabalho, você às vezes não consegue decifrar Entender, né? Você não consegue Precisa de um decifrar Aurélio do lado. uma decisão jurídica, você não sabe. Você vai, meu Deus do céu, isso aqui não é português, né? O juridiquês. Então tem também o historiês, né? Você tem o historiês e tem o filosofês, você tem porque aí eu via uma parte, eu discutia com um homem que tinha essa visão, que era Armando Sotomayor, e fui aluno de várias figuras importantes. Ariel Suassuna foi meu professor no mestrado, no doutorado. Gilberto Freire, tem algumas aulas nos seminários que ele dava lá, né? Muito a Gabriela Martins, o pessoal lá da... Então, eu sempre discutia inconformado com essa linguagem cifrada, essa linguagem difícil da ciência. Aí o cara faz uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, que só ele entende, ou E a banca? o avaliador, e às vezes nem a banca entende, né? Aí ele cita
100 pessoas, 200 pessoas, É. aí você espreme e não tem. Sim, e daí? A sua conclusão, a sua Uma ideia. dissertação, uma tese, é uma coisa, uma ideia sua, nova, sobre determinado assunto. O que é que tem? Aí você não vê. Fulano disse isso, Ciclano disse isso, Beltrano disse aquilo, fulano. Sim, e daí? E você? E você? Qual é a sua tese? Qual é a sua visão desse problema? Aí eu sempre fui inconformado. Como eu comecei também no jornalismo, né, como correspondente, depois escrevi muito na Gazeta, né, no Jornal de Alagoas também, mas mais na Gazeta, né, e eu tinha essa proximidade. Existe uma proximidade muito forte entre a história e o jornalismo, né? Grandes livros da história foram feitos por jornalistas na Idade Moderna, né, sobre a Revolução Francesa, sobre a independência americana, né, sobre a independência, sobre a Revolução Soviética, né, sobre a Revolução Cubana, sobre a Segunda Guerra Mundial. Os grandes livros foram de jornalistas que acompanharam. Ainda não existia a função do historiador. A atividade do historiador propriamente dito, é muito jovem, muito recente, né? Então, ainda na Segunda Guerra, você ainda não tinha a figura do historiador, né? Bom, mas então eu acho que participei e sempre foi minha vontade. Eu então gostava de escrever a pessoas. Meus livros, eu tenho uma busca muito grande de que as pessoas que me leem entendam, não é? Então eu não vou falar difícil. Não precise ler 2, 3 vezes a mesma página para Você lê entender. 2, 20, 200, você não consegue chegar ao que o cara quer. É Porque triste. é uma linguagem cifrada, é um hieróglifo, né? É um hieróglifo que você não consegue. Então, eu passei muita parte da minha vida escrevendo. Eu tenho 36 livros escritos, alguns deles aqui com a organização, Ana de Mello, com a Gazeta, mas a maioria mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Então, muitos livros de pesquisa. E a única empresa de jornalismo de Alagoas que surgiu com a ideia de fazer o jornalismo diário, mas ajudar a contar a história do Estado e condensá-la como proposta de livro foi a Organização Arnoldo de Mello. Não é à toa que a gente está caminhando para 100 anos e a gente é capaz de contar a nossa própria história graças aos documentos e o que a gente vivenciou de um modo geral. E isso que o professor Douglas fala aqui, vice-reitor do SESMAC, é verdade. O jornalismo flerta diariamente com a história, porque o que nós estamos discutindo hoje, inclusive sobre o próprio professor Douglas, daqui a 10, 15, 20 anos, quando alguém quiser estudar parte dessa história, vai passar por esse momento aqui e também pelo que está posto e publicado de um modo geral. E esse time que ele fala, Cícero Pérez, Carmen Lúcia. Carmen Lúcia é a primeira mulher gestora que eu conheci como jornalista até hoje em Alagoas, que fez uma reforma do Museu Theo Brandão e devolveu dinheiro. Você já viu isso na sua vida? Nunca vi. Alguém É fazer uma fantástico. reforma e sobrar dinheiro, porque ela anotava tudo. Ela determinava e fazia, e eu era da extensão da Universidade Federal de Alagoas, e a professora Margarida me deu a chance de documentar. Aí eu tinha que ir lá fazer foto. E semanalmente tinha que ter avançado a obra, senão era carão no pessoal lá. E a professora Carmen fez isso. Ela disse, toda hora você lembra disso? É porque é histórico. Eu vou fazer pouco mais de 30 de formado, né? E nunca vi um gestor pegar dinheiro federal e devolver o dinheiro. Inclusive, ela ganhou até um reconhecimento nacional do próprio Ministério por essa ação dela. Aí se junta com Cícero Pérez, que é outro que mistura número e história, que já mete história na jogada por causa da influência do Douglas, né? Porque ele sabe que se ele for lá no Economês, ninguém vai ler. Então ele tem que contextualizar tudo que ele escreve sobre os aspectos históricos e é muito bom. Ele fala ali sobre a evolução da economia do algodão e coisas importantes, do quanto essas culturas foram boas para Alagoas. E quando a gente vai ver lá, esses personagens estão vivos, estão ao nosso lado e é por isso que a gente os homenageia. E eu queria reconhecer isso, Fernando, nessa sua capacidade de recuperar, manter viva esse espírito, manter vivo esse espírito da OAM, de captar os momentos, identificar esses personagens, saber da importância deles e eternizá-los. E isso acontece com o lançamento também desse documentário na noite de hoje, lá no SESMAC, tá certo? No auditório João Sampaio, grande reitor, grande figura, é outro que merece um livro para contar a história dele como prefeito. Estará presente, grande figura.
um dos políticos, como político, tinha uma postura muito séria. Como gestor, da mesma maneira. E, principalmente, essa devoção que eles têm pela educação. É hoje, gente, às 19h30, no Centro Cultural Reitor João Sampaio. É um grande auditório, lá no prédio sede do SESMAC, essa homenagem, um documentário ao professor doutor Douglas Aprato Tenório. Fernandinho, faça aí o reforço, porque a palavra final vai ser do homenageado. Muito obrigado, Marcos. Obrigado a Thaís e a todos que fazem a nossa querida Rádio Mix, que estamos aqui hoje, né? Reforçando o convite, o Centro Cultural Reitor João Sampaio, ele fica ali em frente à Praça Sergipe, né? É um grande espaço, né? Um grande auditório aqui, um dos maiores de Alagoas, né? O maior de Alagoas, né, professor? Ele está equiparado ao... nós temos 1.200, a capacidade de 1.200 assentos lá, igual ao Centro de Convenções. O Centro de Convenções é maior porque tem aquela outra parte embaixo que ele faz aquelas exposições, mas é o maior auditório do estado. Auditório gigantesco. Então tá aí, fica esse convite. Dr. Douglas não assistiu ainda o documentário, também vai ser surpresa. Olha, eu sei de alguma coisa, porque... Ele não resistiu. Vamos ser sinceros. Douglas, vamos ser sinceros. Ele não resistiu. Não, foi não. Eu sou muito disciplinado. Eu sou um caótico disciplinado. Mas é assim, um misto de muita emoção, espero. Eu sou muito sentimental, né? Tem imagens que você voltou para a cidade, caminhando pelas ruas da cidade. Eu mostrei a casa onde eu morei, né? Que é nossa ainda hoje. Que bom. Eu mostrei o grupo escolar, que eu achava aquilo ali tão alto, meu Deus do céu, na minha época. E agora? Menina, e agora, meu Deus, mas eu é que era pequeno, né? Aí, na minha imaginação, negócio alto, né? Grande, mas hoje é lá embaixo. Quando eu voltei, eu disse até ao pessoal da organização, eu digo, rapaz, isso aqui, meu Deus, me parecia na minha mente. Era um mundo. Coisa, como é aquele edifício grande dos Estados Unidos, né? O Empire State, né? Da época, e hoje já tem mais alto. Mas eu espero não me emocionar demais, né? Porque além de eu sou disciplinado, eu sou cartesiano, né? Para as coisas, eu sou operacional. Tanto que a minha marca, eu fui bem sucedido como gestor, porque eu não deixo nada para amanhã o que eu posso fazer hoje ou o que eu posso fazer agora. Já deu um spoiler, né? Quando o problema chega, eu já vou tentando resolver naquele momento. Para que deixar depois? Porque vai crescer e vai engolir a gente, né? Verdade. Vai engolir você. Mas eu, além desse método cartesiano, esse operacional, que eu sou extremamente operacional, e por isso que eu consegui vencer na gestão municipal, estadual, federal, fui dirigente de todos eles e agora do SESMAC. Mas eu sou também de origem italiana, sou caeté, brigão, né? E o caeté era incompatível com a escravidão, né? Estava sempre peitando aí os colonizadores até que foram exterminados. Mas sou também italiano. Italiano é sentimental. Minha mãe é de origem italiana, filha de italiana. Então você vai chorar. Aí eu digo, vou fazer o possível para não chorar. Não, vai chorar. Eu sou Douglas, duro, mas sou chorão. Mas é isso que eu espero. Quando lembra de mamãe, me comportar decentemente no vai dar tudo certo. E olha só, gente, esta semana, a morte de uma criança por conta de um desafio na internet acendeu um alerta importante para os pais. Como a internet está moldando a vida das nossas crianças e adolescentes? Uma psicóloga conversou com a gente sobre esse assunto e a gente vai acompanhar agora. Que prazer estar aqui com vocês novamente e falar de um assunto tão sério, né? Por incrível que pareça, há uns anos atrás, acho bem uns 5 anos atrás, eu comecei a perceber nos meus atendimentos, nos postos de saúde, uma alteração de comportamento, né? Tanto numa faixa etária de crianças e adolescentes, voltada realmente para o uso excessivo de telas, que a maioria deles usa o celular. E estavam notando que, inclusive, estava afetando tanto o relacionamento, né, da família, como também afetando as escolas, a questão da produtividade deles.
Aí foi quando surgiu, né, a oportunidade de fazer a especialidade em dependência tecnológica. E foi quando eu descobri que vários pesquisadores estão estudando isso há 20 anos. Ou seja, há 20 anos que estamos estudando comportamentos, né, devido ao uso excessivo de telas digitais. E cada vez mais, eu acho que inclusive após a pandemia, afetou bastante essas duas faixas etárias. Os pais, eles não estão sabendo lidar porque a própria internet já está dando tudo isso. Para vocês terem ideia, tem uma pesquisa até recente que foi feita com uma faixa etária de 15 anos e foi feita com 3 mil adolescentes. E o que eles descobriram, que eles os adolescentes usam a internet como um escudo psicológico, né? Por exemplo, num ambientes que eles possam ter que eles possam ser avaliados, tipo num restaurante, num shopping. Então, qual é o escudo dele? O uso do celular. Sendo que aí que está algo por trás, né? Que é onde vem uma outra pesquisa que foi feita, que a maioria desses faixa etária, inclusive de crianças, estava apresentando uma ressonância magnética funcional, estava apresentando a falta de oxigenação nas regiões do cérebro como um todo, exceto na fase da recompensa, que aí é onde é a atração dos adolescentes e é onde os pais não conseguem ter, como digamos assim, um certo controle, que é a região do cérebro, que é a região da recompensa. Ou seja, o que é eletrônico e o que está posto lá é mais atrativo e o corpo responde de forma muito melhor do que o convívio ou a fala do próprio pai ou da mãe. Exatamente. Já pensou, por exemplo, a nossa geração vem uma geração, por exemplo, eu posso dizer assim, quando eu era criança eu gostava muito de brincar na rua, né, com os outros, né, juntava todos os vizinhos, né, então vamos brincar de esconde-esconde, vamos brincar de rouba-bandeira. A gente ficava em casa numa tela, né, de telefone. Exatamente. Não, a gente até ficava numa tela, mas era naquela programação dos desenhos. Pois é, mas era na tela dos desenhos, né? A gente não tinha nem essa possibilidade, né, de estar com tablet na mão, nem existia. Expectativa, né? Mas assim, hoje a gente tem um fácil acesso. Eles têm um fácil acesso. Qualquer momento, basta, tipo, acordar ou ao dormir, ele já tem o uso do celular. O que você orienta, Marcele, é que os pais passem a assistir os conteúdos com os filhos, passem a dedicar uma hora ali com eles, a observar realmente o que eles estão vendo. O que você indica? Porque além de uma fonte de desinformação, de fake news para os mais velhos, né, para os que já estão ali, né, na aborrecência, é também um perigo para essas outras questões aí, com a exemplo do que o Marcos mencionou, de desafios que são, aliás, muito propostos por influenciadores infantis. E esse é que é o grande detalhe, porque os pais nem imaginam, principalmente quem já vive numa correria de dia a dia, nem imagina que o cara está propondo um desafio com um desodorante, com uma bola de sopro, ninguém sabe. Aí, camisinha, quando você vai né? ver, Ela falou aqui que eles colocam camisinha no nariz, tá certo? Para se sufocar e chegar até o limite, inclusive, de vir a desmaiar. Estamos falando de algo muito sério. Exato. Essa questão dos desafios, inclusive tem um instituto em Fortaleza, o Instituto de Me Cuida, que foi um casal que perdeu seu filho aos 13 anos por conta de um desafio de jogos de não oxigenação. Que a proposta desses jogos como foi comentado, que é chegar ao limite, ao desmaio, sendo que é um perigo, porque muitas vezes o organismo não reage assim. Muitas vezes termina realmente chegando ao óbito, que foi o que aconteceu com o filho desse casal. Então, eles começaram a fazer essa divulgação nas redes sociais e começaram a perceber que eles não estavam sozinhos. Tinham outros pais com os mesmos depoimentos. A gente passou um tempo atrás com a proposta da baleia azul, há uns anos atrás. Quer dizer, ainda está continuando e o que é o mais grave é transmitido ao vivo. Né? Então, assim... Parece que a gente está assistindo ao filme dos Jogos Vorazes, né? Dá essa sensação, né? Ou se não aqueles jogos mortais, né? É a ficção querendo tomar o lugar da realidade. Isso. E aí cabe a nós, pais, termos cada dia mais atenção para evitar esse tipo de situação, né? E que os nossos filhos sejam ludibriados por conteúdo de internet, de influenciador
que não tem parâmetro nenhum ali para estar passando a noção para os nossos filhos. A verdade é essa. E né, às Marcos? vezes tem um detalhe importante que os filhos não conversam tudo com os pais, né? Existe algum tipo de bloqueio que eles preferem conversar com outras pessoas, e aí é onde entra a figura do psicólogo, né, especialista, que pode descobrir coisas que você, pai, não saiba a respeito do seu filho. Mas você pode ter que usar, e é necessário, a sua autoridade para forçá-lo a mostrar o que ele vê na internet. Porque, afinal de contas, o celular é uma responsabilidade sua. Foi você quem deu a ele. Então, ele tem acesso ali ao mundo com essas pessoas propondo essas coisas absurdas, e depois o sofrimento vai ser muito maior. Então, mesmo que haja um determinado enfrentamento ali, mas é fundamental a sua presença, não desistir dos seus filhos é fundamental. Esse assunto não se esgota aqui. A gente vai voltar com a Marcélia Prato, porque, claro, a cada momento as notícias não são muito boas, para que você também possa compreender qual é o seu papel e o que você pode fazer para salvar a vida dos seus filhos. Há alguns caminhos. Um deles é exatamente buscar o apoio dos profissionais. E que bom que a Marcele aproveitou para estudar e reconhecer também esse problema. Não se esgota aqui, Marcela, a gente vai voltar a falar desse tema. O nosso tempo ficou prejudicado, mas a gente voltará, e eu quero agradecer a sua presença hoje aqui. Obrigada, Marcele. Eu que agradeço de estar conversando com esse assunto. Que bom que vamos voltar, porque realmente está como diz assim, uma saúde pública, né? A gente vai agora para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente volta a falar sobre o evento que está movimentando o setor automotivo aqui no nosso estado. Eu volto já. Estamos de volta aqui com o Revista Gazeta. E olha só, essa entrevista é para você que está querendo trocar de carro. Está acontecendo aqui em Maceió um grande evento, é a Batalha de Gigantes, uma excelente oportunidade para quem quer trocar de carro. O gerente de vendas conversou com a gente sobre esse grande evento e a gente acompanha. Batalha de Gigantes, são todas as concessionárias do Grupo Boa Terra reunidas em um só lugar. Vai ter Jeep, Fiat, Chevrolet, Ram, tudo no só local, que é no terreno em frente à Jeep Nossa Terra, o nosso pátio que a gente tem lá. Então vai ter uma estrutura completa, tem estrutura de comidas, bebidas e muita promoção, muito carro. A Ram é aquela caminhonete gigante, bonita, que todo mundo fica vendo aí do pneuzão, né? É a marca Ram, né? Exatamente, mas nós temos também a Rampage, que é uma menor, que está com preço imperdível no feirão a partir de R$ 199.990. E a gente vai ter várias condições, né? Vai ter taxa zero, preço de nota fiscal de fábrica, bônus de até 27 mil no seu usado, IPVA 2025 grátis. Tem a primeira parcela para 120 dias, a pessoa que não quer gastar agora, quer começar a pagar daqui a 4 meses, vai ter também a primeira parcela. Então, assim, vai ter tudo reunido num só lugar. Essa batalha de gigantes. No ano passado, em novembro, a gente fez o Black Feirão, que era a Black Friday, e a gente vendeu 192 carros. Então a nossa meta esse final de semana é vender 200 carros e tem todas as condições de vender, porque é condições imperdíveis. Olha aí, Thaís, quero andar no seu Jeep, hein? A gente falou ali na semana do Feirão Renegade, né? Que é a oferta Renegade. Como é que tá o Renegade nessa oportunidade? Sobrou? Pergunta se sobrou, né? Porque tava com estoque, né? Agora, o Renegade tava 117 mil, a linha mais em conta. Como é que... Quais são as fala assim, oportunidades? modelo de entrada. Modelo de entrada. A semana Renegade Week foi um sucesso, vendemos diversas unidades. Agora, para esse feirão, a gente conseguiu juntar à fábrica um novo lote, uma nova quantidade aí de Renegade, e a gente está com as mesmas condições, agora melhor, né? Eu digo assim, o pessoal me pergunta muito, rapaz, no feirão, vale a pena ir no feirão, comprar no feirão? É tudo igual. Eu digo, vale a pena, porque todos os gestores têm suas metas, têm seus desafios, e a gente não perde negócio, perde negócio, sempre consegue algo a mais. Então a gente tem Renegade a partir de 117.990. Nós vamos ter taxa zero para Renegade também, bônus no usado, tudo isso que eu citei tá para todas
todos os modelos. Olha aí, ano 2025, carros novíssimos para você nessa batalha de gigantes. O André Fagundes lembrando aí do que foi as grandes vendas também do ano passado. 25, 26, 27 de abril, super promoção aí para você que acompanha aqui o nosso programa. Estamos te chamando para esse grande evento aí da nossa terra, tá? Eles têm um terreno próprio, vão fazer todo um espaço para apresentar, claro, todas essas grandes marcas com as melhores condições para você. É a hora de você trocar de carro, é por isso que a nossa terra está fazendo essa super promoção. Como ele bem falou, tem Jeep, vamos falar das marcas aí, tem Ram, fala de novo. Vamos ter Jeep com a Jeep Nossa Terra e Auto Prêmio, vamos ter Ram Auto Prêmio, né? Chevrolet Boa Terra e Fiat Nossa Terra. Todas as 4 marcas juntas com várias condições imperdíveis para vocês. É isso, Thaís. É a oportunidade, né? 25, 26 e 27 de abril. Então já anota aí essa data, esses 3 dias para você aproveitar as ofertas imperdíveis dessa batalha de gigantes do grupo Nossa Terra. São as boas terras ali todas reunidas. Fale as condições aí de compra. Pois é, vamos lá. Condições imperdíveis, preço de nota fiscal de fábrica, taxa zero em até 30 vezes, bônus de até R$27 mil no seu usado. Aí já sai com o emplacamento com IPVA grátis, garantia de 5 anos. Tá top, viu, Marcos? Tá top. É a hora de você ir lá fazer um test drive também, Pois é, viu? ele falou da Fiat aí, né? Eu quero saber daquele modelo da Fiat, o Fastback, que tem lá o mais completo, né? A versão para auxiliar você a dirigir. Você, que às vezes sai da linha, o carro bota você na linha e ainda freia para você automaticamente se perceber que você tem algum problema. Essa tecnologia já está disponível, é para a versão mais completa, é isso, do Fastback? Isso. Tá tudo disponível, né? E vários modelos, tanto da Fiat como Chevrolet, como Jeep, Ram. Então, assim, nós vamos ter todos os modelos de entrada ao mais top, tudo pronto entrega para você levar seu carro na hora. Muito bom, show de bola. André tá empolgado, ele mandou a gerente de venda dele semana passada aqui, ela também quase vendeu meio carro para Thaís, a outra metade vai vender agora. Então aproveite essa oportunidade, é a chance de você ver essa grande batalha de gigantes, grandes marcas juntas aí do Grupo Nossa Terra. Muito bom saber que a turma tá toda envolvida aí para esse final de semana. André Fagundes, gerente de vendas, sempre bom recebê-lo. Palavra final é sua. Esse final de semana vai ter condições imperdíveis, que é o Batalha de Gigantes. Não percam, porque tá imperdível mesmo. Vamos estar com as 4 marcas do grupo, que é Jeep, Ram, Fiat e Chevrolet Boa Terra, reunidos num só lugar, que é a Batalha de Gigantes do grupo Boa Terra. Então... Agora me conta uma coisa, você é também apaixonado por moto? Pois olha só, Maceió vai receber o primeiro encontro de motociclistas e o 16º Encontro Nacional do Rota X. A gente vai saber mais o que são esses encontros agora. A paixão por moto é uma coisa que a gente fala sempre o seguinte: se você não gosta, mas você tem uma pontinha de vontade, se você for picado pelo mosquito da aventura e andar numa moto, principalmente na estrada, aí você vai ver como essa paixão vai subir na sua vida e você não vai parar mais. Porque a gente faz viagens e são maravilhosas, né? Como é que começou essa história, esse encontro de amigos aí? Olha só, começou no Paraná em 2003. Os colegas da Caixa, uns 3 ou 4 que desciam a Serra da Graciosa, resolveram fundar um motoclube em 2003. Aí fundaram o Rota X. E aí foi se alastrando, né, entre colegas da Caixa, depois vieram os amigos de colegas da Caixa, que a gente acolhe da mesma forma. E a partir daí, cada ano tinha um aniversário. Então, a partir de 2009, criou-se o Encontro Nacional. Esse ano já é o 16º, primeira vez no Nordeste. E aí, quando eu fui para Florianópolis em 2023... das outras vezes era você quem tem que sair daqui para lá, que tinha que sair daqui. Pegando estrada. Então só que eu fui só 2 vezes, né? Certo. Porque eu estava sem moto, eu voltei a ter moto em 2007, voltei a ter moto em 2016, então eu fui para Florianópolis em 2023 e o pessoal, quando eu cheguei lá, eu fui descendo da moto, já me abordaram e disse: olha, cara, a gente precisa fazer um encontro nacional no Nordeste. E a galera aqui quer Maceió de qualquer jeito, porque Maceió é linda, Maceió tá na vitrine. Maceió tá na vitrine e é diferencial. Se a gente olhar direitinho todo
todas as capitais com suas belezas. Maceió não tem comparativo com Maceió. E aí a gente ficou pensando, poxa, será que a gente tem condições de bancar isso aí? E aí falando com a equipe e tal, aí a gente resolveu cair em campo e correr atrás para trazer esse evento para cá. E está sendo uma coisa surpreendente, tá? Uma coisa assim maravilhosa, o apoio do poder público com relação ao passeio de hoje. A galera abraçou, colegas que viram a entrevista ontem, e tem muitos que estão assistindo agora, com certeza. Depois ligam para mim, cara, que legal, querem participar. Então, assim, e aqui em Maceió tem uma coisa bem interessante. Nós temos vários encontros. Tem um encontro na sexta-feira, a Sexta do Motociclista, tem encontro em outros lugares, e você vê assim, 500 pessoas, 1000 pessoas num dia comum para confraternizar com suas motos, aí tomar uma cervejinha sem álcool. Você já vê a galera estilosa, né? Para hoje, para o evento que você está organizando, a expectativa é mobilizar quantas pessoas? Mais ou menos umas 300 e poucas pessoas. Porque você tem quem é do grupo, quem vai conhecer a história e vai se aproximar para ver o encontro de vocês, né? Que são exatamente os motociclistas aqui do estado, e entender como é que surgiu também essa história do movimento. Onde é que vai estar essa concentração? Então, a gente vai fazer um briefing hoje no Hit Suites. A gente tomou conta do hotel, né? Se o hotel lá tá com bandeiras, uma coisa maravilhosa. Então a gente vai fazer um briefing a partir das 8h30 para todos, inclusive uns poucos que estão fora do hotel. Pessoas que souberam do evento também, que não fazem parte ainda do Rota X, vão participar também. E a partir daí a gente vai sair de lá com o apoio do DMTT, já tudo regularizado, e vai até a Orla, e depois faz a Orla todinha até Jaraguá, faz uma foto maravilhosa ali no estacionamento. No estacionamento, e depois na escadaria da Associação Comercial. Certo. Volta pela Pajuçara também, até o Marco dos Corais, faz uma nova foto, e aí o pessoal fica livre o dia todo para curtir as nossas belezas, fazer passeios, curtir a Pajuçara. Tudo isso aí. Então não tem nada de burocracia. A ideia realmente é se divertir, conhecer a cidade. Isso. Quem quiser participar, que for daqui. Pode se juntar. Pode se juntar ao bonde. A gente chama o bonde, né? Pode se juntar ao bonde, que vai ser muito bem aceito. A partir de que horas? Às 9 horas. 9 horas. Tem vaga na garupa para levar a Thaís? Tem. Ela disse que já andou na garupa, né? Então, mas tem uma diferença muito grande entre estar na garupa e estar pilotando. Tá? Muito bom. Pois é. Mas qual o estilo de moto que a turma usa no Rota X? Principalmente a turma da caixa. Geralmente são motos de uma cilindrada a partir de 500. Né? Tem muita moto 1200, 900, não sei se... Então é a oportunidade da gente ver grandes máquinas nossa, Harley Davidson, tem muitas lá. Então são motos assim, o pessoal quando chega vê aquele montão de moto, quando tá tudo junto, então... Aí fica deslumbrado, né? Porque são motos muito bonitas, muito potentes. Eu vi um encontro lá em São Paulo. Na verdade, não era um encontro, era um aniversário do Abutres. E eu vi lá no estacionamento, perto do hotel, para um evento que eu fui. E de longe você via todo mundo de preto e não entendia o que estava acontecendo. Aí eu fui me aproximando e nos Abutres, nesse evento que eu vi, há quase uma década atrás, tinha muita moto modificada. Mas não é modificada o motor, é modificado o estilo da moto. Isso. Tem como se fosse uma casinha atrás, tinha moto para cachorro. São as motos... A gente tem vários estilos de moto, né? Certo. Então tem a moto, por exemplo, as Harleys, a maioria delas são motos que a gente chama moto custom. Então a moto é custom, aquela moto baixa, aquela moto que tem uma visão mais retrô, que dá muito para viajar, embora tem moto até um pouco mais confortável, mas assim, são motos que você compra, ela já chama custom, porque você customiza depois do jeito que você quiser. Você compra de um jeito, e aí você transforma a moto. Não vai transformar questões assim como rodar os pneus, mexer no motor, entendeu? Mas assim, o estilo da moto, a carenagem da moto, o visual dela, o visual da moto, o guidão alto, né? Isso. Com braço alto. Chamam seca sovaco aqui. Seca. A primeira vez que eu vi uma moto Harley Davidson, eu entendi que essa paixão por moto, ela motivava exatamente, e talvez tenha influenciado o mundo todo, foi no filme Easy Rider, que é Sem Destino, né? Que tem uma música maravilhosa também. Stephen Wolf tocando lá, e eles no meio da estrada, curtindo, viajando de costa a costa lá dos Estados Unidos. E até hoje a Harley Davidson, em homenagem, não sei se necessariamente ao filme, mas ao estilo de prática que eles defendem, eles fazem um encontro e todo mundo viajando em baixa velocidade. Isso, como você fala, a tropa não, você falou aí o bonde. Isso. Agora só moto gigantesca, né? Então quer dizer, é essa paixão. Essa paixão não tem limite, né? Então, assim, quando a gente principalmente está na estrada, uma coisa que
que ela falou aqui não tem que estar com muita atenção o tempo todo. É uma coisa que até para a saúde mental da pessoa ajuda bastante. Porque a gente está no carro, está mais acomodado, né? Mas a gente numa moto, a gente tem que estar na atenção o tempo todo. É um carro que está lá na frente, que dobra o pneu, que acende um farol, uma lanterna, que você tem que olhar, será que esse cara vai sair? Será que esse cara está me vendo? A gente vai passar por um cruzamento, a gente diminui um pouquinho, porque para diminuir um pouquinho, porque de repente cruza um carro e a gente está totalmente desprotegido com relação àquilo ali. Então, tá pilotando, você vai viajar, faz uma viagem longa, não tem como você cochilar. Você está com o vento o tempo todinho, está na atenção. Quando você chega no lugar que vai dormir, depois de 800 quilômetros num dia, aí a gente chega num posto de gasolina, chega numa pousada. Mas relaxa. é aquela coisa, Só né? quem dorme é o garupa, viu? Dependendo da moto, eu vejo a mulher lá cochilando, se ela tá cochilando. É aquela viagem que você vai relaxando também, Isso, né? E vai parando e conversa e troca uma ideia aqui. Já mudou a Eu visão, lembro já muito mudou do a evento visão. Maceió Cycle, que existia isso. aqui, Motorcycle, que existia aqui eu acho que participei em 2 edições. Na época eu trabalhava muito com evento, então eu vi muito essa comunidade das motos aqui. A galera chega, faz um enxame, mete a jaqueta preta, a calça de couro, meu amigo, e você A já jaqueta sabe. tem a função não só de proteger Sim. desse vento forte que ele fala, mas ela também tem uma proteção para a questão de queda. Sim. Protege, Isso. inclusive, tem a calça, né? Joelheira especial e tudo mais. Então, gente, você que está acompanhando hoje o Jornal da Mix, é uma sexta-feira, vocês vão acompanhar, com certeza a cidade vai parar. Aí, ele está aqui sendo muito discreto, mas a cidade vai parar, 180 motos, olha só, uma expectativa, todo mundo querendo curtir as nossas praias de ponta a ponta, a cidade vai parar. E, claro, vai ter o buzinaço para você se ligar também. Então é hora de você tirar foto, se aproximar, a turma é simpática, a turma é boa, eles que escolheram Maceió, então, na verdade, é uma coisa que eles estão aqui de coração aberto, vamos recebê-los bem, porque afinal de contas é um final de semana diferente, vão entrar naturalmente para o calendário turístico aqui da cidade também, porque pode articular, né? Lotar um hotel inteiro, imagina a turma do Ritz lá, o café da manhã agora deve estar lá, uma movimentação gigantesca, então realmente vale a pena, é uma imagem diferenciada. Todas as emissoras, TV, rádio, internet, vai estar todo mundo ligado, porque realmente vai ser um acontecimento diferente. Então, palavra final é sua, Luiz, falando desse primeiro encontro de motociclistas e o 16º Encontro Nacional do Rota X. Faça o convite, fique à vontade. Bom, galera, é o seguinte, quem puder participar com a sua motoca, vai lá, que será muito bem acolhido, será muito bem-vindo. Quem não puder, vá a partir das 10 e pouquinho, lá passando por Jatiúga, Ponta Verde, Pajuçara, vai ter aquele bonde enorme de moto, uma coisa totalmente diferenciada aqui em Maceió. E até para alertar também, porque o trânsito vai parar um pouquinho, né? Vai ficar um pouco mais congestionado por conta das motos, mas a gente não vai atrapalhar muito não, né? Prepare suas máquinas, vão para lá. Se você não participa, vai lá, fica lá esperando pra gente, que a gente vai passar e você vai ter aquela foto maravilhosa. Pois é, hoje eu vim de paletó, né? Vou lá fazer a transformação. Fazer a transformação. Chega de paletó, daí a pouco faz um clique assim, tá todo mundo de jaqueta. Se quiser, eu levo o capacete. Já pra pegar a estrada. Você já tem umas blusas, né? Eu adoro o preço. Combinam com a galera das bandas, né? Exatamente. Pois é. E eles gostam de rock and roll, que é melhor, né? Mas se você observar o comboio, já sabe, né? A galera da Rota X que tá aqui, gente de várias partes do Brasil, que são os apaixonados, os loucos por motos. E você vai ter ali a possibilidade de conhecer de ver de perto vários modelos de motos. Isso que é bacana, né? É curioso. Nossa, maravilhoso. Luiz, obrigada pela presença. Vocês, um ótimo encontro, um ótimo passeio. No sábado vocês também têm uma programação nós lá temos para o Litoral Norte. Nós temos uma programação hoje à noite, que é o Sol e Brasa, vai ser o restaurante que a gente vai fazer o jantar oficial, tá? Ele tá reservado pra gente também. E amanhã a gente vai fazer um breve city tour por Maceió. Não dá para fazer muito porque vai tomar muito tempo. Já voltamos 6 ônibus, mais alguns que vão de moto, vão de carro. E vamos para o Lontra Beach Club, passar o dia lá, o som de muito rock, vai ter um pagodinho também. Aonde vai ser a festa? Lontra Beach Club, lá em Carro Quebrado. Olha aí, vamos lá, hein? Estão todos convidados aí, tá? Show de bola. Qualquer coisa, fala lá, somos do Rota X, que já está liberado, o clube vai ser nosso também amanhã, se Deus Gostei quiser. do nome, Rota X, valeu, sejam bem-vindos e curtam a cidade de Maceió. Vamos agora para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente vai falar sobre violência patrimonial. Eu volto já.
Já de volta aqui com Revista Gazeta, gente. A gente vai falar agora sobre violência patrimonial. O tema ganhou uma grande repercussão essa semana após uma empresária muito conhecida aqui em Alagoas denunciar que estava sofrendo violência patrimonial por parte do marido. A gente vai saber um pouco mais, né, o que é essa violência patrimonial e como que a gente consegue, então, fazer a denúncia e se livrar dela. A gente acompanha agora. Que a violência patrimonial é uma forma sofisticada de aprisionamento. É uma forma de violência doméstica, que a violência doméstica são divididas em 5, né? Patrimonial, psicológica, sexual, física e moral. E patrimonial é uma delas e, como você trouxe, é pouco difundida porque não existem as marcas físicas no corpo que demonstre, que deixe claro que aquela parte sofreu uma violência. Então, a violência patrimonial acontece sempre que uma mulher é usurpada da sua possibilidade de utilizar seus documentos, de utilizar o seu patrimônio, de gerir a sua vida financeira com autonomia e liberdade. E isso acontece através do parceiro, né, que impede ela de fazer isso. Então, às vezes, quando a gente rasga um documento, quebrou um perfume no chão, jogou o telefone, coisas que acontecem no dia a dia e que, às vezes, é negligenciada, porque a parte não se reconhece enquanto vítima, porque as marcas físicas elas não aparecem naquele momento. Então, é uma questão de somatização e que acaba gerando outros impactos. Agora, doutora, de alguma forma, talvez o que fique confuso para a mulher é que, em algum momento, Thaís, parece que o companheiro está tomando, abre aspas, o controle para o casal. Onde é que a gente percebe que há um limite de que não é mais esse controle para a casa e sim para omitir também para essa mulher? A violência patrimonial, como toda forma de violência, ela vai acontecendo de forma sutil. Então, além do processo de autoconhecimento e de reconhecer, eu acredito que a TV, os espaços de informação, é um espaço para que você se reconheça dentro desse processo de violência, já é um grande passo. E aí, o que normalmente eu digo? O que é violência? Quando passa a lhe incomodar. Se de fato aquela atitude, aquele controle lhe usurpa, ele faz com que você não consiga exercer a sua autonomia, exercer a sua liberdade, garantir a sua dignidade, isso não está correto. Quando não, se está tudo bem, se funciona dentro daquele pacto de relacionamento entre vocês, não acho que pode ser considerado uma violência patrimonial. Mas quando vai além e que esse pacto se exacerba ao ponto de você não conseguir gerir o seu próprio negócio, de você não ter acesso ao seu dinheiro, de você não ter acesso às finanças da sua empresa, da sua casa, de você não ter acesso a objetos pessoais, a poder lidar com o seu... Bom, a gente tem um negócio em conjunto, recebe um dinheiro e esse dinheiro é gerido 100% para você e eu preciso lhe pedir para poder usar esse dinheiro, tem algo que não está tão correto dentro desse sistema de divisão, né? Então, é isso. Então, quando deixa de atingir e impacta na sua liberdade, no exercício da sua autonomia, sobretudo financeira, é, sim, considerado uma violência patrimonial. A gente começou exemplificando com a denúncia da empresária Juliana Omena, e ela relata, ela é muito clara nos depoimentos, nos vídeos que ela gravou na sua própria rede social, dizendo que lhe era privado um Pix, lhe era privado o extrato das contas bancárias da própria loja que ela era sócia do marido, que ainda é sócia, e o caso vai ter muito desdobramento, possivelmente ainda na justiça, mas ela relatava o pior, de que muitas vezes ela não tinha dinheiro para comprar um pão. E ela trabalhava muito e está lá aprovado na rede social. Então, assim, realmente a violência patrimonial fica explícita diante de um depoimento como esse? Fica assim, é escancarado, né, a forma. Eu disse logo no início da entrevista, né? É uma forma de aprisionamento mais sofisticada. Porque é uma forma de lhe colocar enquanto... Ele cria uma dependência. Ele cria uma dependência emocional. E aí vem junto de outras formas de violência. Porque a violência patrimonial e normalmente uma violência física, ela não é isolada. Você não tira as outras formas de violência do lado. Então ela acontece dentro de um contexto de violência que é muito mais amplo. E aí vem a violência psicológica, o que a gente chama de gaslighting. Gaslighting é uma forma de violência que faz com que a vítima ela comece a se sentir... com problemas psicológicos e acha que ela tá ficando louca. Ela acaba acreditando que tá ficando louca. Que o problema é ela. Será que realmente o problema não tá acontecendo comigo? Isso é uma forma de manipulação e de contornar a situação que está ao redor para colocar aquela vítima como autora do problema, quando, na verdade, ela é simplesmente a vítima.
Então, isso é um movimento, inclusive, institucional, embora a gente pense que é um problema isolado, é o caso, como você está citando aqui, da Giovana, mas é um caso amplo, é um problema de política pública, é um problema de acesso e de cuidado com saúde mental das mulheres de forma em geral. Então, é o que a gente precisa parar, porque a violência patrimonial, a violência física, a violência sexual, a violência doméstica como um todo, está dentro de um contexto muito mais amplo que merece atenção. O que é que diz a legislação? Essa mulher que sofre violência patrimonial, uma vez conseguindo se libertar e partir agora para buscar os seus próprios direitos, o que é que diz a lei? Ela pode, por exemplo, reaver o que ela perdeu, porque é possível que durante o período que ela não tinha conhecimento das próprias contas, algo tenha sido usurpado, né? Além da própria liberdade. Mas o que é que prevê a lei? Recompor, inclusive, patrimônio? A lei de violência doméstica, ela trata como um crime. E aí, existem várias ações que podem ser propostas a depender do caso. Então, a gente pode entrar com a ação da demanda na seara de família, que é para poder discutir a relação patrimonial que envolve o casal. Tem a situação da empresa, que às vezes é necessário discutir numa vara comum, num juízo próprio que discuta a liquidação de patrimônio, a prestação de contas, para onde foi canalizado esse valor, de que forma esse dinheiro foi utilizado, se foi bem distribuído, se não foi distribuído. Então, existem várias ramificações de como isso pode ser resolvido. Vai depender de cada caso concreto para poder tocar. Mas o fato é, se houve qualquer ofensa ao direito da mulher, hoje em dia a gente tem lei que dá respaldo para que haja realmente esse ressarcimento. Precisa da instrução probatória e do curso processual para poder elucidar. E agora a gente vai falar sobre um assunto que interessa muita gente. Você de casa sabe como comunicar à Equatorial sobre a necessidade de elevar o aumento de carga do teu imóvel? Pois é, a gente conversou sobre esse assunto com um especialista da Equatorial e ele vai tirar todas as dúvidas agora. Vamos ver. A gente sempre reforça isso, Mara, até porque as casas e residências, elas são projetadas para ter um tipo de consumo diferente do comércio. E um mito que se tem, que as pessoas muitas vezes acreditam, é que informar a carga correta à distribuidora, à Equatorial, vai aumentar a sua conta de energia. Isso não vai acontecer. Sua conta de energia só aumenta se de fato você consumir. Você pode ter vários equipamentos elétricos ligados à tomada, registrando ali todos na conexão, mas ele só de fato será contabilizado a partir do momento que ele for ligado, que ele for utilizado. Então a gente sempre reforça as pessoas, primeiro perder esse mito. Não existe o risco da conta de energia vir mais cara porque você declarou mais equipamentos. E o segundo ponto é, uma casa, como eu trouxe, ela é diferente do comércio, porque ela tem um hábito muito mais de chuveiro, ar-condicionado, lâmpadas, e um comércio ele funciona durante o dia todo, funciona muitas vezes 24 horas, e isso requer muito mais energia. Toda vez que uma casa, toda vez que uma unidade consumidora, que é residencial, que tem um consumo mais baixo, ela começa a utilizar mais energia, ela precisa de fato ser informada à Equatorial, informada à distribuidora, para evitar que esse consumo, que essa carga a mais comece a perturbar o sistema. Muitas vezes o cliente reclama, está tendo falta de energia, a energia da minha casa está oscilando, e muitas vezes o cliente, ao redor dele, os vizinhos também percebem isso. Quando a gente vai fazer uma inspeção em campo, uma verificação, existe sempre uma unidade consumidora, que tem um consumo muito maior do que o que está previsto. Além de ter um prejuízo para a unidade dela, ou seja, além de prejudicar e colocar em risco a unidade consumidora, que muitas vezes ela pode, de fato, ter ali um curto-circuito, como você bem trouxe, uma questão também de um princípio de incêndio, ela começa a perturbar o sistema ao redor. Então, ela começa também a perturbar a vizinhança. Então, a gente sempre reforça. Houve algum aumento de carga, houve novos equipamentos, e hoje em dia quase tudo é elétrico ou eletrônico, então a gente sempre reforça. Houve esse aumento, traz a informação à Equatorial, vai até uma agência da Equatorial, presencialmente, com RG, CPF, com o número da conta-contrato, que é aquela matrícula que identifica esse imóvel, e também informa uma declaração de carga completa, detalhada, dizendo quais são os equipamentos que estão naquele imóvel, quais são as cargas que ali serão utilizadas. Porque até o disjuntor da casa, ele é dimensionado, ele é projetado para uma determinada consumo, uma determinada carga. Se você traz aí uma carga muito maior, esse disjuntor começa a desarmar, você começa a perceber
picos de energia, a energia oscilar, muitas vezes piscar, como as pessoas percebem, ou até o disjuntor desarmar. Então, é uma segurança a mais também para as unidades consumidoras. Verdade. Jorge, como é, então, né, que essa pessoa que percebeu, olha, ou até mesmo está, né, fazendo essa transição, olha, agora eu tenho mais eletrodomésticos na minha casa, o que eu devo fazer, então? É entrar em contato com a Equatorial? Eu preciso levar alguma coisa? Isso. A primeira coisa é entrar em contato com a Equatorial através das nossas agências presenciais, pode ser também através do nosso site, informar CPF, RG, o número da matrícula, como eu trouxe, que é a conta contrato da unidade consumidora, e a carga detalhada. A partir desse momento, a distribuidora ela faz um estudo e verifica se o transformador que atende aquela região, aquela rua, aquele bairro, ele comporta toda essa carga, ou se é preciso fazer alguma obra de melhoramento, uma divisão de circuito, que são obras estruturais, que dão mais segurança e confiabilidade ao sistema elétrico da região. Então, a gente sempre reforça, informe a carga, porque você não será cobrado a mais por isso, você tem uma segurança, também instalações elétricas, que não haverá um risco do disjuntor desarmar, um curto-circuito, e também uma segurança para as pessoas ao redor. Não haverá aquela oscilação, não haverá picos de corrente dentro daquela região do transformador. Verdade. Algo que a gente vê muito, né, quando alguém tem muitos eletrodomésticos, eletroeletrônicos na casa, é utilizar, a gente costuma falar, eu sou do interior, tá? Então eu conheço como T, que são, né, aquelas tomadas que acabam ali trazendo outras entradas para que outras tomadas também possam fazer aquela conexão. E aí eu sempre escutei muito, olha, mas isso aí é um risco, porque pode acabar causando curto-circuito. É mito ou é verdade? É verdade, é uma extrema verdade. O T, como a gente chama também de Benjamin, ele é um equipamento que não deveria ser utilizado. A segurança dele é nenhuma. Por quê? Porque ele coloca várias tomadas ao mesmo tempo em um único ponto de alimentação. E isso começa a esquentar, começa de fato a muitas vezes derreter os cabos, a conexão, e aí começa o curto-circuito e até princípios de incêndio. Então a gente sempre opta, se você precisar utilizar várias tomadas no mesmo local, opte pelo filtro de linha, que é um equipamento onde tem uma régua, basicamente é uma régua, onde tem várias entradas de tomada, e essas tomadas elas têm um dispositivo de segurança, que é um fusível. Então, se houver um curto-circuito, ele desarma e traz aí uma segurança maior para a instalação da unidade. A gente também não pode deixar de falar, né, que infelizmente isso ainda acontece bastante, as ligações clandestinas. Elas também oferecem riscos, né? Oferecem sim. A ligação clandestina ela oferece risco tanto pela carga, que não foi dimensionada nem projetada e está naquele circuito, então isso é um risco muito grande, como também ela traz um perigo para as pessoas ao redor. Essa ligação ela não é autorizada, essa ligação não tem nenhum padrão de segurança, nenhum padrão construtivo, e muitas vezes pessoas se acidentam, como já tivemos vários casos aqui na região, que pessoas se acidentam por essa ligação, esse ponto de conexão irregular, esse ponto de conexão indevido. Uma coisa que a gente também vê muito, né, George, às vezes é um imóvel que antes funcionava como uma casa residencial, mas aí as pessoas elas alugam e transformam ele em um ponto comercial. Eu acredito que seja bastante interessante contratar um engenheiro eletricista para que ele possa, né, ver ali aquela rede e, é claro, né, também não esquecer de chamar a Equatorial, para que ela possa avaliar os novos equipamentos que ali, né, serão instalados e que podem acabar consumindo mais energia do que aquele imóvel comportava. Com certeza. Muitas vezes esses locais têm uma ligação monofásica, uma ligação simples, com um disjuntor pequeno, de capacidade pequena, mas que supria as necessidades daquela casa, daquela residência, daquela família. Quando isso vira um processo comercial, vira um ponto comercial, seja um restaurante, seja um hotel, uma pousada, como temos muito aqui em Alagoas, isso começa a demandar muito mais energia, muito mais carga. Então, é sim necessário contratar um profissional especializado para que ele faça todo o padrão construtivo, coloque lá um disjuntor apropriado, coloque um ponto de entrada apropriado e, com isso, fazer a solicitação de alteração de carga junto à Equatorial. Então, coloca-se ali um processo de análise dessa carga informada do transformador que atende essa região e, a partir disso, a gente faz a conexão desse novo ponto já comercial, já aí muitas vezes com medidor trifásico que tem uma capacidade muito maior e um disjuntor de capacidade também muito maior. Jorge, para a gente encerrar falando sobre prazos, né? Quanto tempo dura essa análise da Equatorial? Quanto tempo para essas mudanças necessárias? Geralmente a gente coloca ali o prazo de acordo com a voltagem, de acordo com a carga do local, mas para o cliente que está nos ouvindo, para os espectadores que estão nos acompanhando, até 5 dias úteis é um prazo que a gente geralmente faz, que são cargas ligações abaixo de 2,3 kV. Então, assim, para o pessoal não ficar com isso na mente,
Até 5 dias úteis, fez o pedido, a Equatorial vai lá, faz a vistoria, faz a análise do padrão, se o padrão está bem construído, se está com aterramento, se está com o disjuntor correto. Se tiver tudo correto, em até 5 dias úteis a gente faz essa mudança, essa alteração de carga, de monofásico para trifásico. Verdade, rapidinho, né, gente? E agora, então, os contatos, né, da Equatorial, vamos lá reforçar para que você que esteja nos assistindo, talvez tenha se atentado, tenha, né, realmente feito esse alerta para você, para alguém que você conhece, então poder entrar em contato com a Equatorial. Exato. A Equatorial tem pontos de atendimento, nossas agências, nos 102 municípios do estado. Então, em qualquer lugar, você consegue um ponto da Equatorial para fazer essa modificação presencial, mas pode também optar pelo site equatorialenergia.com.br. Lá clica no campo Alagoas e tem todo o formulário no campo alteração de carga, que você consegue fazer a modificação, informar os dados, informar a carga declarada, tem mais ou menos um checklist a ser preenchido e ali já emite um protocolo e você começa a acompanhar e já contar o prazo. Vamos para mais um intervalo. No próximo bloco, a gente volta falando sobre obras públicas e a sua preservação. Eu volto já. Já de volta aqui com Revista Gazeta. E você sabe a importância da manutenção de obras públicas? Pois é, um professor de engenharia do SESMAC explicou para a gente como que a tecnologia tem ajudado na manutenção dessas obras. A gente vai acompanhar a entrevista agora. Das edificações podemos olhar como um todo. A edificação ela é um conjunto de vários subsistemas. Tem a parte hidráulica, a parte de esgoto, a parte elétrica, a parte estrutural. Quando a gente fala de manutenção, significa não somente construir, mas também olhar para a construção como um objeto para o futuro, né? Ela vai envelhecer, é natural, assim como qualquer obra, né? E a gente precisa ter esse cuidado, né, de manter o funcionamento, o desempenho da edificação ao longo do tempo. Agora, como é feito esse monitoramento das condições das estruturas públicas na sua área de atuação? Nós estamos acompanhando aqui em Maceió, assim como outros municípios como Penedo e Marechal Deodoro, tem prédios históricos, né? Então, a minha dúvida nesse momento é o seguinte: como ele é feito esse monitoramento dessas condições, principalmente em um cenário como esse que eu acabei de descrever, em cidades que têm prédios históricos e que precisam também ter esses prédios com sua vida preservada, continuidade preservada, porque ali também é a nossa identidade que está presente. Isso. Assim como os seres humanos, né, precisam fazer exames periodicamente, as edificações precisam passar também por exames periódicos, a cada ano, a cada 3 meses, a cada 6 meses, a depender do grau de importância daquele subsistema construtivo, deve-se fazer uma inspeção predial. A inspeção predial, ressalta-se que é lei, né? Deve ser cumprida essa lei de inspeção predial. E a gente teve recente, em 2020, né, uma norma técnica que dá diretrizes de como fazer essa inspeção, de como fazer o check-up da edificação, né? Se está funcionando bem o sistema de água, o sistema de esgoto, o sistema estrutural, se ele está preservando o desempenho para não haver risco de desabamentos. Então, temos diretrizes da engenharia para que possa avaliar uma edificação já construída e fazer esse check-up e dar os status, né? O que é que precisa ter mais urgência? Realmente fazer uma intervenção imediata? Prever o que pode acontecer. Então, nós temos hoje várias técnicas na engenharia, né, para fazer esse monitoramento contínuo, visando essa manutenção do desempenho. Acho que desempenho é a palavra-chave. A gente quer garantir um conforto para aquele usuário, um conforto para os cidadãos que vão usufruir daquele imóvel, né, com patrimônio histórico. Então, a engenharia civil ela vem atuando cada vez mais nessa área, que é uma área que a gente chama de patologia das construções, né? A gente estudar os problemas, os sintomas que a edificação está mostrando, para que a gente possa dar intervenções corretas, né, garantindo o desempenho e que ela tenha uma vida útil prolongada. Né, que a gente eu tenho uma dúvida a respeito dessa atuação na área de vocês, na área de engenharia civil, é que as pessoas elas muitas vezes ficam assustadas quando observam alguns danos na estrutura, rachadura, e aí já diz, tem que demolir. Essa relação da rachadura em si e a demolição, até chegar ao ponto de demolição, quando é que vocês chegam, por exemplo, ao denominador comum para poder separar essas duas coisas, da rachadura que pode ser recuperada e manter a estrutura de um imóvel e da demolição, necessariamente, Matheus? Isso. Quando a gente fala, vou falar especificamente da minha área de atuação, que é a estrutura de concreto, né? Tá. O concreto, ele sempre avisa. Não tem como uma estrutura de concreto romper do dia para a noite. Ela vai dando avisos. Por exemplo, ela vai ter uma fissura,
que vai evoluindo a abertura dessa fissura até chegar ao colapso total dessa nossa estrutura, né? Então, quando a gente fala na parte de projeto, construir do zero, nós temos vários requisitos e princípios para garantir com que eu tenha pelo menos 50 anos de vida útil dessa minha edificação. Entendi. A gente garante hoje pelos projetos, né, atingir essa vida útil de 50 anos, Entendi. Desde que eu siga as normas, né, as diretrizes gerais que nós temos aí da ABNT, né, a Entendi. NBR 6118, projeto de estrutura de concreto, ela define, de acordo com o uso da edificação e a classe que ela está sendo ocupada, como a gente pode garantir essa edificação. Se chegar no caso, como é que eu vou decidir se está seguro morar no imóvel ou não está seguro, né? Isso vai depender muito da capacidade estrutural. A gente tem softwares hoje, né? Ninguém vai fazer mais nada na mão, né? A engenharia civil hoje, ela é muito tecnológica, né? A gente tem softwares que ajudam a prever. Eu faço uma modelagem da estrutura computacionalmente, avalio o estado daquela estrutura e vejo qual é a margem de segurança que eu tenho para que essa estrutura ela tenha a sua vida útil garantida. Então a gente trabalha muito com fatores de segurança. Entendo. Eu tenho que garantir para que essa estrutura ela tenha a durabilidade, né, prevista no projeto. E quando nós estamos falando de vida útil do concreto, então, nós podemos dizer que essas ações que são desenvolvidas e que o SESMAC compartilha com os alunos tem mesmo uma garantia de 50 anos em tempos de vida útil do concreto, é isso mesmo, Matheus? A gente espera que cada vez mais com o avanço dos materiais que a gente sempre estenda essa vida útil, né? Um grande exemplo desses 50 anos que foi o marco, em 2020, eu junto com a professora Tatiane coordenamos um projeto de pesquisa que foi analisar as situações, as manifestações patológicas, né? O pessoal costuma chamar de patologia, mas é manifestação patológica, que é o estado do Estádio Rei Pelé, completou 50 anos em 2020. Então desenvolvemos um projeto de pesquisa com os nossos alunos de graduação, fizemos visitas e fizemos uma inspeção no Rei Pelé. O que era mais grave? Era problema de impermeabilização, era problema de uma fissura pequena numa passarela, né? Recentemente a gente está vendo que está havendo obras, né? A Celage está executando junto com a CEINFRA, obras para a reestruturação do Rei Pelé para adequar a capacidade existente. Em alguns trechos lá do estádio, que é uma obra gigantesca, né? Do ponto de vista de engenharia, o nosso estádio ele é muito grande, né? Completou 50 anos, a gente teve que mapear quais eram os pontos mais críticos e firmamos essa parceria com a Celage, Secretaria de Esporte e Lazer, para que a gente fornecesse esse produto, né? Foi a faculdade, a academia se aproximando da sociedade e mostrando a relevância, né, de como a gente pode contribuir para garantir a segurança de todos. Esse é um tema que, assim, acaba sendo também para nós um motivo até de utilidade pública, porque muita gente fala de engenharia civil, mas não consegue enxergar a possibilidade de trabalho voluntário e em caráter social. É possível também, na sua área de atuação, realizar trabalhos voluntários? De que forma, por exemplo, atividades voltadas principalmente para um interesse social como esse do Estádio Rei Pelé, é possível? Com certeza, né? No ensino superior a gente trabalha no tripé, ensino, pesquisa e extensão. O SESMAC está muito preocupado com a extensão hoje, né? O que é que a gente pode fornecer para a sociedade, né, e dar esse retorno? A gente está detendo o conhecimento, está passando o conhecimento, mas ele não pode ficar lá nas paredes da instituição. Então, fora das paredes, a gente tem os projetos extensionistas, que a gente atua com diversas comunidades, seja aqui em Maceió, recentemente a gente esteve também em Santa Luzia do Norte, né? Fazendo essa interação. Os serviços que o curso de engenharia pode oferecer vão desde a gente analisar a condição da edificação como um todo, né? Da gente fazer um projeto de regularização do imóvel, por exemplo, né? Até fornecer também um produto de intervenções em estádios, que foi o que a gente fez no Rei Pelé. Então a gente vai desde a casa mais simples, né, de zonas que não tem tanto poder aquisitivo, até obras grandes do nosso estado, né? E quando nós estamos falando dessa entrega que o SESMAC faz, o SESMAC é uma instituição de credibilidade, né? Nós estamos falando não de uma instituição que está começando agora, é uma instituição que tem uma atuação mais de 50 anos aqui também em Alagoas, formando grandes profissionais. O avanço da tecnologia para esse tipo de atuação profissional, como vocês têm acompanhado? É importante para um professor estar monitorando o mercado, vendo as novas tendências, levando para a sala de aula através de estudos.
com a certeza de que ali é o mais eficiente para formar realmente um profissional mais capacitado para aquilo que o mercado exige? Como é que vocês tratam, por exemplo, essa chegada e os avanços da tecnologia para a área da construção civil? Isso, um dos grandes desafios que a gente fala na educação e engenharia é justamente o período que a gente está passando de transição, né? São muitas ferramentas tecnológicas e muita gente acha que a engenharia civil é somente construção. Não é. Nós temos vários outros leques de atuação, né? Parte de infraestrutura de transportes, recursos hídricos e saneamento. E a gente, hoje no curso, a gente estrutura as propostas de disciplinas para que tenha realmente uma relação com o mercado, né? Todos os professores do curso não são exclusivamente acadêmicos, todos têm atuação no mercado, né? Então isso dá uma validação muito boa para a instituição, porque o professor que ele tem aula na sala de aula está lá numa construtora, está lá no órgão público, né? Então tem atuações diversas e mostra para o aluno que não é somente aquela atuação de sala de aula. Ele tem os campos de atuação, a sala de aula é extremamente importante, mas que ele vai ter relações profissionais desde o primeiro período do curso. Ou seja, a capacidade para que ele possa também ser inserido no mercado de trabalho, dependendo do desempenho do aluno, o professor está vendo ali, está ali numa empresa e já pode fazer o direcionamento e fazer com que uma etapa possa ser superada daquele bom profissional através da ação dele na sala de aula. Incentiva, por exemplo, aquele que não tem ainda uma perspectiva do que vai abraçar na profissão, é isso? Exatamente. A gente sempre diz que a faculdade pode ser encarada como seu primeiro emprego, né? Então, se você está lá se mostrando disponível, você está curioso, né? É um recado para os alunos, né? Sempre que você está se mostrando aquela pessoa na sala de aula, vai ser um reflexo no mercado de trabalho, não tenha dúvida, né? Entendo. E como o SESMAC ele tem essa preocupação, né, de atuar direto com o mercado de trabalho, não ser puramente acadêmico, mas também tendo a parte acadêmica, né? É essencial que a gente construa boas relações durante a universidade, né, esse período da universidade. Agora falando do cenário construção, que é o que a maioria das pessoas, como o professor Matheus colocou aqui, elas pensam, né, quando se fala em construção civil. Ainda tem muita gente que insiste em fazer aquela obra, mas dizer, rapaz, é uma obra pequena aqui para minha casa, sem acompanhar aquilo que muitas vezes acaba sendo imprescindível, as questões das normas de segurança. Ainda tem muita coisa assim desse tipo aqui em Alagoas? Infelizmente. O cenário de Alagoas e o Brasil como todo ainda é uma construção civil muito artesanal. É diferente do que a gente observa em outros países da Europa, por exemplo, né? A gente já tem hoje técnicas de impressão 3D, auxílio de drones, a internet das coisas envolvida na construção. Então aqui não se leva muito a sério, mas eu creio que tem um grande avanço, né, que já aconteceu, de fiscalização, por exemplo, do nosso Conselho de Engenharia e Agronomia, que ele serve para proteger a sociedade. Então, a sociedade, se identifica alguma obra com irregularidade, pode recorrer ao nosso Conselho, fazer uma denúncia, né? E isso garante não somente a proteção daquela pessoa próxima à obra, mas de todos, né? Ninguém vai fazer uma cirurgia sem um médico. Claro. Por que fazer uma obra sem engenheiro, né? E nós vamos voltar a falar sobre esse mega evento, a Batalha de Gigantes, que está acontecendo aqui na nossa capital desde ontem. Uma excelente oportunidade para quem quer trocar de carro. A gente vai ver agora as facilidades. A gente acompanha agora. Já está tudo preparado, uma estrutura completamente preparada para receber todos os clientes. Então, assim, vai ser ali no pátio, em frente à Jeep Nossa Terra. Então temos mais de 1.000 carros, 0 quilômetro, está pronta entrega. E condições hoje que está totalmente assim fora do mercado que a gente tem, né? A gente preparou condições imperdíveis, com preço de nota fiscal de fábrica, taxa zero em até 30 vezes, bônus de 27 mil no seu usado, IPVA 2025 grátis e até garantia de 5 anos. Então tá aí, quem tem o seu carro seminovo, chegar lá, encontra a condição também Sim. mais favorável, Breno, digamos assim? Esses 3 dias vai ser a condição que é exatamente para você sair de carro 0 quilômetro. Os avaliadores não vão ter tempo de almoço, né? Porque a turma vai ter que estar toda hora fazendo as avaliações para fazer, pegar o preço, mesmo. Bater o preço. Bater o preço mesmo. E partir para a negociação. Eu estou sabendo, Breno, que a estrutura para essa Batalha de Gigantes, ela conta inclusive com toda uma parceria da rede bancária, além dos bancos, das próprias fábricas, né, das empresas, tem também bancos convidados, ou seja, é para de fato garantir boas vendas e boas condições para os clientes, né? Sim, fora isso, Marquinhos, tem estrutura lá climatizada, temos banheiros climatizados.
Temos também, vai servir uns caldinhos lá espetaculares. Vai ter um espaço kids também para o cliente que for com o seu filho, sua filha, ter lá um lugar para ficarem brincando. E com vendedores matadores e condições especiais para você sair com carro zero mesmo, né? Então, chegando lá, é batendo martelo, né? Porque vocês não vão perder negócio. Não. A ordem da diretoria é bater martelo mesmo, é vender carro. É vender carro e vender com boas condições. Eles têm experiência. No passado a venda foi muito boa. O desafio esse ano é bater a meta acima, né, do que foi o ano passado. E você que está nos acompanhando, está aí precisando, querendo trocar de carro, a grande oportunidade é essa. Isso porque todas as condições estão sendo preparadas para você, tá? A rede bancária apoiando, tem também, claro, esse bônus aí de R$27 mil, o que vai ajudar você, claro, no momento de valorização do seu usado, para você sair com um novo, tá? E o emplacamento, né? Sem preocupação em 2025. Vamos falar de alta tecnologia. Eu falei aqui da RAM, você que conhece a RAM, convive lá no dia a dia. É um carro de alta tecnologia. Foi o tempo em que trabalhar, ter caminhonete era carro básico, né? A RAM veio para quebrar com tudo isso, né, Breno? Sim, quebrou paradigmas aí, né? Tava conversando aqui com nossa amiga Thaís, eu tenho aqui a Rampage. Ele já estava aqui, ó, fazendo toda a propaganda da Rampage, que dispensa, viu, Breno? A gente sabe, já vê nas ruas, é um carro que a gente diz assim, sai da frente que ela vai passar, porque é realmente muito bonita, imponente, e é um carro mais baixo do que as outras caminhonetes. Sim, da Ram. A gente tem a linha importada, né, que a gente vai botar aqui o Cleves nela brevemente, a 3.500, né? Que é considerado o nosso maior carro. Temos a 1500, que é também um carro belíssimo. Hoje é a picape mais rápida do Brasil. E temos a Rampage. A Rampage a partir de R$ 199.990. Preço totalmente acessível. Um carro a diesel com motor de 200 cavalos, 46 de torque. É um carro espetacular. Viu? Pois é, faz bonito no campo, faz bonito na cidade. Eu vi as reportagens tratando, né, e fazendo desafios das caminhonetes. Está entre as 5 mais vendidas no Brasil e com toda essa tecnologia que ele está falando. Né? Mas aquela marcha grande não, é toda automatizada, tá certo? Para facilitar, tornar realmente o ato de dirigir um ato prazeroso, e a caminhonete é imponente, né? Quando ela circula aí pelas ruas, você tem visto, a nossa frota se renovou muito, porque muita gente, claro, está investindo e sabe da qualidade do produto. Então, hoje, a partir das 9 horas da manhã, começa essa batalha de gigantes, claro, e o Breno Landim, gestor comercial da RAM, está aqui, vai fazer o convite especial para você. Fica à vontade, Breno. Estamos lá esperando vocês, de portas abertas, prontos para receber vocês, prontos para vendermos e entregarmos o melhor esse final de semana. Então tá aí, lá no pátio da nossa terra, na Avenida Gustavo Paiva, na Mangabeiras, esse evento imperdível, várias marcas, e você, é a sua chance de sair de carro zero e sair com o carro, ó, na hora. Não tem essa de comprar o carro e ficar esperando chegar não, né, Breno? Não, veículos pronto entrega, e já vendeu 2 aqui, né? A RAM 3.500 pro Cléo, e a Thaís já vai sair agora de Rampage. Vamos negociar, Breno, vamos negociar. Pois é, mas você combinaria, né, Thaís? Olha aí, você gosta de qual cor? A preta ou a branca? Eu combino com coisas, com carros assim, imponentes, tá? Respeita a polícia. Uma pequena gaguejada, mas tudo bem. Breno, sucesso pra você, saúde, boas vendas. Sei que vai ser cansativo. E assim a gente vai encerrando o Revista Gazeta de hoje. Mas você pode rever essas e outras entrevistas também no nosso canal do YouTube Gazeta News. Acesse também as nossas plataformas digitais. A gente volta a se encontrar no próximo sábado. Até lá!